Davis, a gente vai estar orando pela vida dele. Então, levante a sua mão, interceda pela vida dele. Com certeza o Senhor já falou com ele e o Senhor quer falar conosco. Então, abra o seu coração, não ore somente por ele, mas também ore para que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Mas agora nós queremos te pedir, abra os nossos ouvidos e abra as nossas mentes, Pai, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, usa a vida do teu filho aqui nessa noite, que cada vez mais o teu filho possa continuar se colocando à disposição do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já falou com ele, mas agora nós queremos receber mais do Senhor nessa noite, assim como nós já temos recebido durante todo esse culto. Mas nós te pedimos, Pai, usa a vida do teu filho e que ele possa falar somente daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, Deus, no nome de Jesus, que todas as palavras que saiam da boca dele possam ser aquilo que está vindo diretamente do teu coração para nós, e que nós possamos ser um povo que sabe ouvir e cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós entregamos tudo em suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você pode se assentar. A voz está um pouco diferente aqui. Uma reação alérgica aí dessas viagens e tudo, né? Mas faz parte. É bom estar aqui para celebrar ao Senhor por tudo que Ele é para nós, a fonte da nossa esperança. E é bom a gente poder agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele nos dá, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá. A gente teve aqui um momento de gratidão, muita gente aqui à frente agradecendo. A gente está agradecendo pela irmã Eunice que voltou para casa, né? Agradecendo ali pelo livramento do Lucas, né? Ele, como eu compartilhei nos grupos, ele estava indo com a esposa para São Paulo, houve aquele acidente, ele levou 11 pontos, 6 no nariz, 5 na boca, mas tá bem, para a graça do Senhor, e ele poderia ter falecido ali, se ele tivesse permanecido com a Mari no lugar onde eles tinham comprado as passagens, exatamente atrás do motorista. O motorista, a gente não sabe se ele dormiu no volante ou teve um mal súbito, mas o fato é que o ônibus engavetou na traseira de um caminhão e o motorista nem desviou. Então, naquele momento, se o Lucas e a esposa estivessem ali, atrás, o motorista talvez tivesse se ferido muito mais. Deus nos dá livramentos assim, não é? Eu tinha chegado 1h30 da manhã em casa do voo de Buenos Aires, e às 4 toca o telefone. Olha, e aí quando o telefone toca às 4 da manhã, a gente sabe que não é uma notícia legal, né? Tem alguma coisa anormal que aconteceu ali, mas para a honra e glória do Senhor e pela graça de Deus, eles estão bem. Ele que seguiu viagem, foi trabalhar, fazer ali o projeto, e tudo isso é para a glória do nosso Pai. Isso porque o Senhor, Ele é a nossa esperança. O tema dessa noite que eu quero refletir com você, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, é a esperança do céu. Porque eu e você temos uma esperança que não está guardada nas coisas perecíveis dessa terra, mas a nossa esperança, ela é eterna. É uma esperança no Deus infalível, no general, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, que nunca falhou e nunca vai falhar. Essa é a nossa esperança. Jesus aqui, nesse capítulo 14, ele está preparando os discípulos para o que viria. Era naquela mesma noite, os discípulos viriam Jesus sendo preso. Naquela mesma noite desse acontecimento, Pedro ia negar ao Senhor. Então, Jesus sabia que o clima estava tenso ali, a chapa estava quente. Ele já sabia disso. E ele começa a preparar os seus discípulos para aquilo que aconteceria, alguns minutos depois. E aí no capítulo 14, então, a partir do primeiro versículo, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a declaração do Senhor. Jesus estava ali preparando os discípulos para que eles mantivessem viva a esperança no seu coração. Eles sabiam ali, o clima estava tenso. Os líderes religiosos, se unindo com os romanos e com os fariseus, estavam ali perseguindo a Jesus, planejando matar o Senhor Jesus, planejando levá-lo para uma prisão. Mesmo depois de verem Jesus operando muitos milagres, o povo ainda não cria. O povo ainda duvidava de que ele era de verdade o Messias prometido para libertar os cativos, transformar vidas, como ele havia feito, ressuscitado mortos, curado cegos, feito coxos andarem. Mas ainda assim o povo continuava duvidando. O povo continuava, às vezes, com uma fé, mas uma fé não muito firme. Os discípulos, então, estavam ali vendo Jesus e eles próprios vivendo perseguição. Alguns deles tiveram seu orgulho quebrado no capítulo anterior, quando Jesus vai e lava os seus pés, dizendo: eu que estou aqui não para ser servido, mas para servir, ali mostrando de humildade. E alguns que estavam disputando quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda do Senhor, querendo ali um lugar de honra. Jesus disse: vocês não entenderam nada. Vocês caminharam comigo esse tempo todo, vocês não entenderam nada ainda. Não é para vocês estarem aqui buscando serem servidos, mas servir. Vocês não entenderam nada dessa vida. E aí o Senhor Jesus então fala, quando ele começa a ministrar, dizendo: um de vocês vai me trair. E quando ele diz: olha, ainda hoje eu vou ser preso, vou ser crucificado, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O Pedrão se levanta, dizendo: não, Senhor, de jeito nenhum. E aí Jesus vira para ele e diz assim: qual é, Pedro? Ainda hoje você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Ainda hoje. Antes do galo cantar, tu vai me trair, cara. Como é que tu está falando? Tu vai morrer mesmo por mim? Está mesmo a fim de ir diante? Na hora que a chapa esquentar, você vai me negar? Jesus estava ali exortando aos seus discípulos e dando a eles esperança. Sabia que estava chegando o momento da sua missão ser cumprida na cruz. Missão dolorosa, morrer ali naquela cruz por mim e por você, pagar com o seu sangue puro pelos meus pecados e pelos seus pecados, ser ali açoitado, ter o seu rosto ali marcado pelo sangue que corria de uma cabeça ferida por uma coroa de espinhos, todos rindo dele, ali se humilhando, sendo humilhado naquele momento. É o que ia acontecer, e tudo isso Jesus já sabia que ia acontecer, e ele sabia que era ali naquele momento. Mas ainda assim, mesmo sabendo que o que o esperava em algumas horas era um momento de sofrimento e de dor, um momento de humilhação, ele se preocupa com os seus discípulos para preparar os seus corações para viver as dificuldades que viriam. Sabe por quê? Jesus, ele sempre se preocupa comigo e com você. Sempre. Ele nunca deixou de se preocupar conosco. É por isso que ele se entregou naquela cruz, para que nós tivéssemos a chance de reconciliação, a chance de perdão dos nossos pecados. Essa era a noite das noites. Era a noite onde o Senhor seria preso. A noite onde a sua missão, depois de 3 anos ministrando, ia se cumprir. Ele ia ser preso, açoitado e assim crucificado. Diante de tudo isso, os discípulos estavam com seus corações ali perturbados. Talvez você que está aqui, talvez você que me acompanha, nos acompanha agora pela internet, está com seu coração perturbado por alguma coisa. As preocupações que nós temos, as pessoas a quem nós amamos, as preocupações com as coisas que vão acontecer ao longo dessa semana, as dúvidas que nós temos no nosso coração. Muitas vezes, nossos corações ficam perturbados, preocupados, ansiosos, angustiados. Eu não sei como você está, Deus sabe, mas não importa como você esteja, Jesus, ele é a esperança que veio do céu.
Jesus, ele é a esperança de nos levar para o céu. E essa esperança, na verdade, ela é fruto de uma convicção de fé. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu não tenho pressa de ir para lá, mas eu sei que o meu lugar está reservado na glória. Essa é a esperança que nós temos em cada momento. Assim como os discípulos ali naquela noite, eu e você precisamos renovar a nossa esperança no Senhor. Precisamos a cada manhã renovar diante do Senhor a nossa segurança. Senhor, eu estou seguro em Ti, porque as Tuas mãos são infalíveis. O Seu coração é generoso, é perdoador, é cuidadoso. Estende sempre a Sua mão na nossa direção. E mesmo quando nós falhamos, nós percebemos o Senhor continuando ali nos amando e cuidando de nós a cada instante. É assim que eu e você devemos viver. Jesus estava preparando os seus discípulos e a mim e a você para vivermos uma esperança que ninguém pode roubar de nós, que ninguém pode tirar de nós. Como eu posso viver essa esperança do céu? Como eu posso experimentar essa presença santa que renova as minhas forças, que me dá autoridade? Autoridade para viver a experiência da transformação que o Senhor faz. Para viver essa esperança viva, em primeiro lugar, eu preciso colocar a minha fé em Jesus Cristo. Jesus, ele começa esse trecho dizendo assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Em quem você tem confiado? A gente vive um tempo em que as pessoas estão confiando nos seus cargos, nos seus títulos, no saldo da sua conta, nos bens que elas têm. E muitas vezes essas pessoas estão buscando cada vez mais poder humano, cada vez mais destaque social, brigam por isso, disputam por isso, e esquecem que, na verdade, a nossa esperança ela deve ser depositada em Cristo Jesus. Nós devemos crer no Senhor. Ele é a resposta para toda a nossa angústia. O Senhor, ele é a resposta para toda perturbação do nosso coração. Ele é a resposta para a crise que a gente enfrenta em nossos lares, para a crise na sociedade. É nele que eu e você devemos crer. Jesus está dizendo, assim como vocês creem no meu Pai, creiam também em mim. Porque os judeus já criam no Senhor. Eles já criam no Deus Todo-Poderoso. Eles estavam à espera do Messias libertador. E eles então ali começam a entender o Senhor Jesus dizendo, assim, da mesma maneira que vocês creem no meu Pai, creiam também em mim. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos crer no Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Ele é o único que pode nos dar alegria em meio às lutas. E nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que a gente experimenta mesmo quando está vivendo momentos de angústia. Quando a gente não sabe para onde ir, a gente olha para o Senhor Jesus e descobre Ele é o caminho. É nele que eu tenho que prosseguir a minha vida. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, porque a nossa fé não pode depender das circunstâncias. É fácil crer em Deus quando tudo vai bem. Mas crer em Deus e manter a fé e a fidelidade quando a chapa esquenta é um grande desafio. Mas é aí que a gente mostra a nossa fé. É aí que a gente mostra a nossa dependência do Senhor. É aí que a gente mostra que realmente a gente tem certeza que o Senhor não falha conosco, que Ele cuida de nós em todo momento. A fé em Deus é a fonte da esperança, de uma esperança inabalável. Porque quando eu creio no Senhor, eu busco nele refúgio. Na hora que eu me sinto desprotegido, eu corro para os braços do Pai, porque eu sei que Ele vai me acolher, eu sei que Ele vai me proteger. Na verdade, aí eu percebo que Ele já estava me protegendo e me acolhendo. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que mesmo quando nós dormimos, Deus está ali agindo a nosso favor. Quando o salmista escreve ali o Salmo 46, a declaração do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade, sempre presente, não é de vez em quando. Naquele momento ali de dor e de lágrimas, a gente através das lágrimas pode perceber Jesus Cristo presente ali, fortalecendo. Quando as pessoas falham conosco e ferem o nosso coração, nós podemos encontrar a cura das mágoas que carregamos em nossos corações através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele nos liberta de tudo, Ele nos fortalece para continuar seguindo a nossa vida. O profeta Isaías, ministrando ao povo, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. É no Senhor que nós devemos confiar, é nele que nós devemos crer, porque a fé em Cristo Jesus é o remédio para um coração perturbado. Vêm as lutas, vêm as crises, vêm as angústias, as tempestades vêm sobre a nossa casa, vem toda a pressão, as sombras de um vale sombrio, vem sobre a nossa vida, mas o bom pastor está sempre lá para nos levar a atravessar. O bom pastor está sempre ali nos guiando, nos dando consolo, nos dando refrigério na alma, nos ajudando a atravessar um vale escuro, enxugando as nossas lágrimas. Como João fala em Apocalipse, o Senhor está presente conosco, nós devemos confiar nele, por todo o tempo, confiar no Pai, confiar no Senhor Jesus, porque só é possível experimentar essa paz, só é possível viver avançando em meio a todas as lutas, quando eu confio de maneira convicta: Deus está comigo, Deus cuida de mim, Deus continuará cuidando de mim, Deus Ele continuará abrindo as portas que devem ser abertas, e quando Ele fechar uma porta, é porque ela não era uma boa porta, ainda que eu achasse que ela seria uma boa opção para a minha vida. Tudo é Deus, é Ele. Em todo o tempo, nós devemos confiar no Senhor. Jesus, Ele está nos convidando: confie em mim, creia em mim. Vocês estão angustiados? Creia em mim, creia no meu Pai. A verdadeira confiança em Deus nos dá uma estabilidade nos momentos de crises. Porque aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a esperança viva, a esperança dos céus que eu tenho. Não importa a intensidade das preocupações que nós carregamos em nossos corações, Deus, Ele está pronto para nos socorrer. E quando a gente acha que não tem saída, quando a gente acha que é um ponto final na nossa vida, a gente percebe Deus colocando uma vírgula e dizendo: filho, eu tenho mais para você. Só confiar. Só confiar no Senhor, só depender do Senhor e esperar que o Senhor, no seu tempo, faça aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito. Jesus estava preparando os seus discípulos para momentos desafiadores. Eu e você vivemos momentos assim. E sabe quando nós vamos parar de viver momentos desafiadores? Quando a gente for para a glória, não é, pastor Marrone? Bom ver o pastor Marrone aqui. Mas alguém tem pressa de ir para a glória? A exceção do pastor Douglas aqui, que ele tem pressa de ir. Tem mais alguém que tem pressa de ir para a glória? O Lohan também? Que isso, gente? Está aumentando aí os discípulos do pastor Douglas aí. Não, eu não tenho pressa não. Para que eu vou ter pressa de pegar a minha mansão celestial, se eu sei que ela nunca será invadida por alguém? Ela está lá reservada para mim, né? Ela está lá e ninguém vai pegá-la. Então deixa quieto, na hora que o Senhor achar que é a minha vez aí, que for a minha senha, eu vou. Enquanto eu puder dizer: Senhor, passa a senha, eu peço, passa aí, Senhor, passa para alguém aí. Então eu já sei, já tem 3, se você quer passar a sua senha, já tem 3 candidatos aqui na frente, ó. Pastor Douglas, Lacerda e Lohan. Passa aí, pode passar. Eles estão aqui querendo pegar. Gente, essa é a nossa esperança. Nossa esperança é que o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Nós devemos colocar as nossas preocupações diante do Senhor, nos braços do Senhor.
Os discípulos, eles iam viver momentos desafiadores a partir da crucificação, da morte, da ressurreição do Senhor. E quando ele subisse aos céus, e eles ficariam ali com a missão de continuar pregando o Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós, Jesus estava dizendo: galera, creiam em mim. Creiam em mim. Nessa noite, o Senhor está convidando você para confiar nele. E somente nele. Não confie nas promessas que as pessoas fazem para você, porque elas às vezes são mentirosas. Elas falham, elas iludem. Semana que vem é uma semana que todo mundo vai votar aqui, né? Eu quero que você grave todas as promessas do candidato que você vai votar. Grava um áudio, grava um vídeo. Aí depois, vou te dar aí 1 ano, 2. Não, te dá os 4 anos do mandato do indivíduo em quem você vai votar. Compara tudo que ele prometeu com tudo que ele fez. Se passar de 10%, dá um prêmio para ele. As pessoas mentem. As pessoas falham. Todos nós somos falhos. Nenhum de nós é perfeito aqui. Mas Deus não. Ele nunca falhou. Ele nunca chegou atrasado. Ele nunca abandonou ninguém. É por isso que o Senhor Jesus nos convida a crer nele. E somente nele. E olhar para ele e pedir: Senhor, me dá a direção. Me ajuda a tomar a decisão certa na minha vida. Para viver essa esperança do céu, eu preciso colocar a minha fé em Cristo Jesus. Somente nele. Ele nunca vai me decepcionar. Mas, em segundo lugar, para eu viver essa esperança do céu, eu preciso entender que eu sou um peregrino. Eu preciso entender e saber que eu sou um peregrino nessa terra. O Senhor Jesus, ele diz assim, versículos 2 e 3: na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, o nosso destino não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Peregrino é aquele que ele passa por uma terra, mas ele sabe que ali não é o lugar dele estabelecer a sua morada. Ele está passando, mas ali não é o objetivo final dele. Assim como o meu objetivo e o seu objetivo não deve ser essa terra, esse mundo, as coisas perecíveis. Nosso objetivo deve estar direcionado para o céu, para as coisas eternas, as coisas que ninguém pode tirar de nós. Nós estamos aqui numa jornada, e há uma morada para mim, para você, prometida pelo Deus do impossível, pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. Essa é uma morada selecionada e reservada para nós, para cada um de nós. E assim como o teu cartão de crédito é pessoal e intransferível, essa morada não dá para você pegar ninguém. Ou seja, se o seu cônjuge é servo do Senhor, é Cristo, é um cristão, um seguidor do Senhor, isso não te garante que você vai estar morando na mesma casa com ele nos céus. É a casa para você. A salvação, ela é pessoal e intransferível. Não adianta você ser amigo de cristãos. Não adianta você ser parente de cristãos. Você tem que ser um cristão, um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus. Alguém que diz: opa, eu sirvo a Jesus, eu creio nele. Eu tenho a minha fé no Senhor. Eu vivo para Ele. Eu e você precisamos olhar que tudo que nós passamos aqui, tudo que nós enfrentamos aqui, toda a nossa jornada cristã aqui na terra, ela tem um alvo. E o alvo é Jesus Cristo. É a eternidade com Ele nos céus. Nós estamos de passagem, e nessa jornada cristã, marcada por alegrias e por sofrimentos, por momentos de extrema gratidão e momentos de angústia, nós podemos ver que o Senhor, Ele cuida de nós, porque Ele tem para nós um objetivo muito maior. Muito maior. Hoje a gente está agradecendo a Deus, irmão Walter agora aí, e a Neuzi são bisavós. A Jade nasceu. Pai vascaíno, mãe rubro-negra, não é? Então o que acontece? Quem define é o ventre, então será rubro-negra Jade. Não é? Mais uma aí. Tem gente que não concorda com isso, vai lá. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Marcelo avô, né?
Gente, tá aí, tá bom, né? Daqui a pouco o pastor Douglas, avô também. Assim a gente vai em momentos de gratidão. E as crianças começam a crescer, a gente começa a se preocupar com elas, com o futuro delas. A gente começa a prepará-las para tomarem as suas decisões. E quando elas começam a fazer as suas escolhas, a gente continua orando e ora mais ainda. Porque enquanto dá para a gente fazer as escolhas por elas, tá bom demais. A gente tem o controle. Mas quando elas começam a fazer as escolhas por elas mesmas, aí é o único jeito nosso, é ir para o joelho, é ir para o chão, e ali clamar ao Senhor para direcionar o coração dos filhos. Porque nós estamos de passagem. E nós não sabemos quando vai chegar a nossa senha. Eu me lembro naquele acampamento da juventude que foi em Tinguá, que eu fui lá comer aquele cachorro quente, fui para casa e infartei, fui parar na UTI, né? Pastor Hebe, até hoje, toda vez que o pastor Hebe me encontra, diz: a pregação foi tão ruim que o pastor infartou e não voltou para o restante do acampamento, né? Não foi isso não, mas quando eu abri o olho, que eu estava naquele CTI, cheio de fio ligado, um monte de gente ao meu redor, eu disse: Senhor, passa a senha, tem gente aqui que está na minha frente. Deixa eu voltar. Quero agora não, Senhor. Quebra o meu galho aí. Deus me atendeu, Tânia. Pastora Tânia, Deus me atendeu, estou aqui, ó. Esperando netos, né? Dani, Vanessa, né? Estão por aí pela internet agora, né? Vamos ver se vem aí. Neto agora, estão aí animados aí para ver se ano que vem o netinho aí. Mas, irmãos, nós somos peregrinos. Isso significa que enquanto nós estamos aqui, nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Você deve aproveitar cada oportunidade no seio da sua família. Porque você não sabe o dia que você vai ser promovido à glória. Então seja um marido que honra a sua esposa, um marido que cuida da sua esposa, um marido que protege a sua esposa, que valoriza a sua esposa, para que não seja tarde e você se arrependa de ter desperdiçado as oportunidades. Seja uma esposa assim também, seja um pai e uma mãe dessa forma, seja um filho que honra seus pais, a fim de que, naquele momento em que eles não estiverem mais aqui, você tenha consciência: eu honrei meu pai e minha mãe, eu valorizei o meu cônjuge, eu vivi integralmente para fazer a vontade de Deus enquanto eu estava aqui, porque eu sou peregrino. Você é peregrino aqui, e todos aqueles que se rendem a Jesus, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos e por isso precisamos aproveitar cada minuto. Querido, o que você tem que dizer, diga. Às vezes, quando nós estamos celebrando cultos de gratidão a Deus por pessoas que foram promovidas à glória, algumas pessoas que choram copiosamente ali, elas estão vivendo ali um remorso, porque não viveram com aquele morto um tempo de qualidade que poderiam ter experimentado. Não deixe passar. Pela graça de Deus, Lucas e Mariane foram livrados ali naquele acidente. Eles saíram para fazer algo corriqueiro. Era um trabalho em São Paulo. E poderiam não ter voltado. A gente precisa aproveitar cada momento, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra e nós não temos controle da nossa vida. Nós não temos controle do que está acontecendo ao nosso redor. Algumas pessoas acham que têm algum controle, mas não tem. Nem eu, nem você temos controle nenhum. Agora existe uma promessa para nós. Há uma morada para nós no céu. E esse lugar ali no céu, preparado por Jesus, em primeiro lugar, é a casa do Pai. A casa do Pai, com P maiúsculo. É a casa de acolhimento. É o lugar onde está o trono de Deus. E ainda que eu tenha curiosidade, não tenho pressa para olhar o trono do Senhor. Imagina, irmãos, você já imaginou como é essa cena? O Senhor assentado no seu trono de glória, uma luz resplandecente brilhando, os anjos todos ao redor do Senhor, cantando santo, 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 aleluia. É uma cena maravilhosa e essa é a cena que está guardada para nós, porque o lugar que o Senhor Jesus preparou é a casa do nosso Pai. Um pai que nunca rejeitou um filho, por mais rebelde que fosse. Um pai que está sempre pronto para acolher. E esse pai está pronto para te acolher hoje, para te receber hoje.
Porque esse lugar preparado pelo Senhor Jesus, que é a casa do Pai, é o lugar da presença de Deus. Aqui, quando a gente está aqui, a gente sente a presença de Deus. Mas quando nós estivermos no céu, nós vamos ver a presença do Senhor. Nós vamos ver a glória do Senhor com todo detalhe. Nós estaremos ali com um corpo que não se cansa. Um corpo que não se corrompe, que não se desgasta. Estaremos ali na casa do Pai, percebendo, sentindo a presença de Deus. Esse lugar preparado pelo Senhor Jesus é a nossa pátria. Ali está o nosso tesouro incorruptível. Ali está a nossa morada eterna. Esses dias eu estava lá em Buenos Aires, estava lá essa semana, saí daqui no domingo, fui para o aeroporto, de lá, chegando de manhã, e aí uma pessoa que estava na minha frente, ela esqueceu o passaporte. Tudo bem que a Mercosul, você pode entrar com a identidade, mas para embarcar precisa ter o passaporte. Ela não podia embarcar, porque não tinha o passaporte. Porque a sua pátria brasileira, ela estava indo para outra nação. E achei estranho aquilo, se a gente pode andar por lá com a nossa identidade, por que precisa do passaporte? Mas a regra é que precisava do passaporte. Por quê? Porque nós pertencemos a uma pátria brasileira, que tem um território determinado, e quando a gente atravessa esse território, precisa ter um documento. Só que a nossa pátria não tem fronteiras. A nossa pátria celestial, ela não tem fronteiras, porque o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou para que todos os povos, raças, tribos e nações tivessem a oportunidade de experimentar esse lugar preparado. Esse lugar é para mim e é para você. Esse lar eterno é um lugar de cura, porque lá não tem enfermidade. Esse lugar eterno é um lugar de liberdade, porque lá não tem pecado, lá não tem tentação, lá não tem dor, não tem sofrimento. Esse lugar preparado pelo Senhor Jesus é um lugar de acolhimento, porque quando nós estivermos chegando lá, nós vamos ouvir do Senhor Jesus assim: entra no gozo eterno do meu Pai, seja bem-vindo, filho amado. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós, é um lugar de acolhimento, é um lugar de muitas moradas, sim, é um lugar preparado para um povo preparado. Quando eu vivo aqui nessa terra, olhando para a eternidade, eu estou preparado para viver essa eternidade. Para viver essa eternidade com o Senhor Jesus. Para viver essa eternidade com esse céu, esse lugar maravilhoso. Esse lugar de esplendor, de amor, de graça. Quando nós percebemos isso, e a igreja, ela é o lugar mais parecido com o céu, ou pelo menos deveria ser. Quando a gente se reúne como irmãos que têm uma mesma fé, com o objetivo de adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando a gente sente a presença do Pai, quando a gente se ajoelha diante dEle, ali reconhecendo a sua majestade, como aqueles anciãos que tiraram as suas coroas e lançaram aos pés do Cordeiro. É assim que eu e você devemos viver, porque existe um lugar preparado para nós, por isso nós somos peregrinos aqui, porque o Senhor preparou um lugar que é um lugar de acolhimento, de amor, de paz, de liberdade, de felicidade. No céu não entra dor, não entra tristeza, nem preocupação. E quando nós vivemos nesse lugar definitivo, com essa perspectiva desse lugar definitivo, os nossos olhos estão voltados para Deus, dizendo: eu sou um peregrino aqui, mas eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que há um destino, e quando eu vivo dessa maneira, não tem mais nada que seja mais importante do que viver essa intimidade do Pai. A gente vive um tempo que muita gente está perdida, preocupada com dinheiro, com poder, com fama, preocupado com destaque pessoal, e esquece de se preocupar com o que é eterno. E muitas dessas pessoas têm seus nomes escritos no hall de membros de muitas igrejas. Elas aparecem na igreja de vez em quando, como se fosse para dizer: não, estou aí, ó. De vez em quando consagra o dízimo, só que igreja não é clube, no qual você paga uma mensalidade para ser membro. É isso não. A gente participa financeiramente do sustento da obra como um privilégio, fazer parte do que Deus está fazendo. Mas não é para pagar a mensalidade. Você vai ver uma pessoa: pastor, eu estou atrasado, mas eu vou pagar o dízimo. Não paga não, irmão, porque dízimo não é conta.
Não é dívida não, paga não, consagra. Porque é gratidão. Quando o povo ia consagrar ali as primícias da colheita, eles consagravam da primeira colheita. Por que era da primeira colheita? Porque quando eles passavam colhendo a primeira vez, os tendões do trigo estavam cheios. A terceira colheita era aquele tendão já com alguns grãos somente. Era o resto. Não é? Na minha adolescência, eu colhia arroz. Todo janeiro, a gente tinha que ir para lá colher arroz. A colheita de arroz é um desafio, irmãos. Porque você planta arroz no brejo. E aí, a palha do arroz pinica. E a colheita do arroz é em janeiro, pleno verão. E você tem que estar de manga comprida, você tem que estar com a gola fechada aqui, no meio do brejo, com o sol lascando, cortando embaixo ali os pés de arroz, ia para o giral, bater, para que os grãos caíssem na lona e você pudesse colher o arroz. E o meu dever de casa, todo dia quando eu chegava da escola, era pilar o arroz na mão. Tinha um pilão, pilava, botava na peneira. Alguns aqui sabem o que é isso, né? Aí botava na peneira, a palha voava pelo vento, botava de novo no pilão, pá, até o arroz estar branquinho, como a gente entende hoje. Se eu queria jogar bola no sábado, no domingo, na sexta-feira eu tinha que pilar o arroz do sábado, do domingo e da segunda. Aí eu estava liberado para jogar bola, senão não tinha futebol. Mas na colheita, na primeira colheita das primícias, o tendão do trigo está cheio de grãos. E era por isso que o povo entregava para o Senhor em gratidão pela fertilidade da terra a primícia da colheita. Eram os dízimos. Isso é um privilégio. Não é uma obrigação, uma conta para pagar. Mas quando a gente está olhando somente para as coisas terrestres, a gente perde a perspectiva da questão celestial, do reino eterno de Deus, da salvação eterna que o Senhor já me deu. E aí eu não entendo que eu sou um peregrino aqui, e eu quero acumular tesouros aqui, ao invés de acumular tesouros no céu. Essa perspectiva de ser peregrino leva a mim e a você a pensar: como eu estou vivendo a minha vida hoje? Eu estou preparado para esse encontro com o Senhor? Porque Ele vai voltar. Está cada dia mais claro isso. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E quem é que vai ouvir do Senhor? Oh, seja bem-vindo, filho amado. Entra no gozo eterno do meu Pai. Aquele que tem fé. Aquele que faz o que Jesus diz aqui no primeiro versículo: creia em mim. Crer no Senhor Jesus é colocar a minha vida diante dEle e dizer: está aqui a minha vida, Senhor, a minha vida é tua. Para viver essa esperança do céu em terceiro lugar, eu preciso reconhecer que Jesus, Ele é o caminho para Deus. A gente vive um tempo hoje que estão sendo oferecidos vários caminhos para Deus. Esses dias eu estava em Brasília, e tem uma cidade ali perto de Brasília que o pessoal vai para adorar pedras. Porque naquelas pedras tem salvação. Naquelas pedras eles encontram Deus. São pedras. É uma adoração ao que é morto. Ao invés de adorar a pedra, adora o Deus que criou a pedra. Esse é o nosso Senhor. Ele, então, a gente precisa reconhecer que Jesus, Ele é o caminho. Quando Tomé diz: Senhor, a gente não sabe qual é o caminho. Aí ele diz: como é que é isso, Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os demais são falsos. São promessas que não se cumprem. O único caminho sou eu. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E como ele já havia dito antes, eu sou a vida abundante, a vida plena. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Não existe outro caminho para Deus. Talvez você diga assim: e eu achava isso até os meus 26 anos de idade. Eu achava isso, eu era uma pessoa boa. Eu pagava os meus impostos, eu trabalhava, eu dava ali uma esmola aos pobres, eu fazia caridade.
E eu achava que eu ia para o céu por causa disso. Eu era gente boa, nunca fiz mal a ninguém. Mas quando aos 26 anos, isso aconteceu há 32 anos atrás, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu entendi que não era nada que eu fizesse que ia me garantir vida eterna no céu, mas sim o que Jesus já tinha feito por mim, quando Ele se entregou naquela cruz. Nós temos as cruzes aqui de um lado e de outro, para que cada um que entre aqui perceba que nós cultuamos a um Deus que não está mais crucificado, por isso ela está vazia. Mas a cruz é a ponte que me reconciliou com Deus, porque eu vivia perdido nos pecados, e o pecado ele abre um vale entre o ser humano e o Criador, que só pode ser suplantado por uma ponte chamada cruz, onde o Salvador morreu. Mas Ele não ficou preso naquela cruz, Ele ressuscitou, porque a cruz está vazia. E quando a gente chega lá no túmulo do Senhor Jesus, tem uma placa dizendo: esse túmulo está vazio porque Ele vive. Porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é esse aí, é esse que preparou o lugar para mim, que é o caminho, não existe outro. É só Ele. O caminho muitas vezes é estreito, mas Ele é que me leva à intimidade com o Pai. É porque no caminho estreito que eu percebo que eu tenho que andar justinho, sem me desviar para a direita ou para a esquerda daquilo que o Senhor preparou para mim. Só quando eu reconheço quem Jesus é, o único caminho, a verdade absoluta e a vida abundante, e me rendo aos seus pés, eu experimento uma paz que excede todo o entendimento. E aquele coração que estava ali perturbado, experimenta a paz. O coração que estava angustiado, ele experimenta consolo. O coração que estava entristecido, experimenta alegria. O coração que achava que não tinha mais nenhuma saída, experimenta esperança. E essa esperança não morre. Jesus nessa noite está convidando você que está me ouvindo agora, aqui nesse lugar ou pela internet, a confiar nele. Seu coração está perturbado, está angustiado, você acha que não tem saída, não tem solução para os desafios que você enfrenta. Jesus tem, porque Ele é a solução. Mas para que eu experimente isso, eu preciso responder ao chamado do Senhor, dizendo: eis aqui a minha vida, eu quero crer e confiar somente em Ti. Eu quero confiar na Tua provisão, no Teu livramento, na Tua proteção. A irmã Dilza estava angustiada com o incêndio que aconteceu na casa do seu filho. Pegou fogo num pedaço da casa e o filho acordou, e quando viu, deu tempo de sair, está vivo. As coisas se vão, mas a vida continua, porque o Senhor nos preserva assim. É esse Deus que mesmo quando nós dormimos, nos protege, trabalha a nosso favor, que nos convida: crê em mim. Eu preparei um lugar para você, e esse lugar ninguém pode tomar de você. Eu preparei um lugar onde você vai se sentir acolhido, recebido, valorizado. Você vai sentir a minha proteção. Você vai me sentir como teu refúgio. Você vai experimentar a minha paz. Você terá uma direção, porque é um destino para você que eu mesmo preparei. E mesmo quando as pessoas disserem que não tem jeito, espera a minha palavra, porque é ela quem prevalece. Espere a minha providência, porque eu nunca falho. Espere o meu tempo, porque eu nunca me atraso. Busque a minha sabedoria, porque eu conheço tudo. É esse Jesus que está convidando você. Confie em mim. Feche os seus olhos por um momento, por favor.
Jesus está te chamando nessa noite para vir até a Ele e experimentar essa esperança viva do céu. Ah, pastor, mas eu já sou membro da igreja há muitos anos. Mas teu coração está perturbado? Então venha até Jesus. Jesus não estava falando aqui para estranhos. Ele estava falando para os seus discípulos, que caminharam com Ele durante 3 anos e viram todos os milagres que Ele havia operado, mas naquele momento estavam com seus corações perturbados. E o Senhor disse: venham, creiam, eu preparei um lugar para você. O Senhor nessa noite está dizendo para você: eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar para você no meu céu. E mesmo que você se ache aí gente boa e já salvo, se você não crer em mim, se você não olhar para mim como Senhor e Salvador da sua vida, você não está salvo. Não adianta você conhecer um monte de pessoas salvas, ser filho ou pai ou mãe de alguém que está salvo, ser cônjuge de alguém salvo, não adianta. Você tem que ter uma experiência comigo. E é esse Deus que está chamando você hoje. É Ele que também está chamando você, que já é um crente fiel, para crer mais, para confiar mais, para dar um passo além e viver essa esperança no céu que só Ele pode dar. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero experimentar essa esperança. Senhor, eu entrego a minha vida, eu consagro a minha vida. Senhor, eu quero dar um passo mais nessa vida contigo. Enquanto nós estivermos cantando, você pode se colocar em pé onde você estiver agora. Eu quero orar por você. Enquanto nós estivermos cantando, reflita sobre isso. Teu coração está perturbado e você precisa de refrigério na alma. É o Senhor Jesus que está pronto para derramar sobre a sua vida. Fique em pé onde você está e eu vou orar por você. Enquanto nós vamos cantar, você pode nessa noite pedir: Senhor, talvez um casal nessa noite: Senhor, tira toda a perturbação do nosso lar, traz paz ao nosso casamento, nos ajude, Senhor. Nós queremos ter essa esperança no Senhor. E se você, como casal, nessa noite quer pedir isso ao Senhor, fique em pé onde você está. Isso não significa que está tudo ruim na sua casa, mas que você está buscando ao Senhor para melhorar ainda mais. Vamos cantar. E se enquanto estivermos cantando, você desejar consagrar a sua vida, fique em pé onde você está. Ele abriu mão de sua glória, um madeiro por mim, me purificou, salvou comigo. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e
Muitas vezes, para crer no Senhor, a gente precisa deixar para trás muitas coisas. Nós vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando essa canção. Mas se hoje você quer deixar para trás alguma coisa para viver para o Senhor, para crer mais no Senhor, então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero hoje deixar para trás tudo aquilo que me impede de viver essa fé em Ti, de depender do Senhor. Senhor, eu quero consagrar tudo que sou e tenho a Ti. Eu quero viver essa esperança. Então, enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Vamos orar por você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra, diga sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Você quer fazer a declaração dessa canção? Senhor, eu sou totalmente Teu. Eu não tenho para onde ir, somente para o Senhor, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nessa noite você quer vir ao Senhor e dizer: aqui está a minha vida, aqui está a minha casa, a minha família. Eu quero viver essa esperança em Ti, Jesus. Há mais alguém que nessa noite quer dizer isso para o Senhor? Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa e nessa noite ouvir sobre essa esperança infalível, sobre o Teu amor e a Tua graça, que separou para nós um lugar especial, um lugar reservado para nós, um lugar de acolhimento, de proteção, de consolo, de esperança, Pai. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por cada pessoa que nos acompanha pela internet. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua maravilhosa graça sobre a nossa vida. E pedimos, Senhor, que ao longo desta semana, por onde formos, sejam quais forem as circunstâncias que enfrentarmos, a nossa vida estará sempre em Tuas mãos infalíveis, poderosas, soberanas. Cuida de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos discernimento para entender a Tua vontade e os Teus propósitos para nós. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas limitações, nossos pecados. E ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. E ajuda-nos, Senhor, por onde formos ao longo desta semana. Abençoe cada família aqui representada, cada lar representado aqui nesta noite. Cuida de nós, Senhor, porque nós precisamos do Teu cuidado e da Tua graça. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, invencível
de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. E Deus cuide de você, da sua casa. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.